Graça e paz, amém, irmãos? Para mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Viemos de muito longe, o pastor Eloy já sabe a distância aí, mas estamos felizes, irmão, de conhecer mais um pouco do rebanho do Senhor. Nós somos vitoriosos, porque nós fomos alcançados por Cristo. Nós queremos estender esse alcance a outras pessoas, e só podemos fazer isso com missões, nos levantando exatamente da nossa cadeira. Abra sua palavra aí, se você trouxe a Bíblia, no livro de 2 Coríntios. Essa palavra me impactou há um bom tempo. Ela é extremamente oportuna para aquelas pessoas que têm o desejo de estar envolvido na obra do Senhor. O versículo é capítulo 4 de 2 Coríntios, o verso 16 ao 18. Mesmo assentado, eu vou ler para os irmãos. Por isso não vos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que não se veem são eternas. Deus bendito, estamos diante da Tua Palavra, estamos diante da Tua Igreja, que Tu possas falar ao nosso coração nesta tarde. Muito bem, irmãos, eu tenho 36 anos de convertido, me converti em julho de 1982, estava estudando em João Pessoa, terceiro científico, e lá fui convidado por meu irmão, que estava fazendo já um curso de engenharia civil, ele já era convertido da igreja congregacional e ele me convidou. A princípio eu hesitei, como a gente faz com as pessoas que nos convidam, mas eu disse: eu não vou por causa dos trabalhões, que o culto era exatamente no horário dos trabalhões. E prometi a ele que quando voltasse de férias da minha cidade, iria participar do culto. Mas no caminho mesmo, cheguei na minha cidade, Pombal, Paraíba, fica a 72 quilômetros de Patos, a mais ou menos 120 quilômetros de Desterro. Comecei a refletir sobre a vida, sobre o que já tinha escutado, e realmente eu estava decidido a mudar de vida, e foi muito bom, porque Deus falou ao meu coração. Fui alcançado, entrei na faculdade, no curso de farmácia no primeiro ano, e depois a universidade abriu vaga para medicina, e através das notas eles fizeram lá os cálculos e eu consegui ir para o curso de medicina. Aí a luta começou, irmãos, porque o curso de medicina tem uma certa distância de Deus. Aliás, a maioria dos médicos, eles têm uma certa distância de Deus, porque ele se considera como um detentor de algo que a cura, a cura da doença, o controle da doença, a cirurgia, como se isso fosse tão importante como Deus, Então, alguns médicos se chamam semideuses, E aí foi um desafio muito grande, falar de Jesus para esse povo. E tive muita dificuldade, porque era neófito, uma pessoa novo na fé, sem base bíblica, sem conhecimento de nada. Mas Deus foi dando graça, e eu sobrevivi à tempestade dos 6 anos de medicina, ou seja, eu não me desviei, que era o medo maior, de estar adquirindo muito conhecimento, e isso me afastar do Senhor. De certo que também fui acompanhado com meus irmãos pela igreja do Betel Brasileiro em João Pessoa, que é uma igreja que tem um seminário muito bom. Participei de muitas igrejas lá em João Pessoa. Fui para São Paulo em 88, fazer o 6º ano de medicina, e em 89 entrei na residência médica, no clínica médica, no INAMPS. E em 1990 fui para o Instituto do Coração, lá em São Paulo, onde fiquei um ano
estudando no INCOR, e todos esses trechos da minha vida foram acompanhados de evangelização, com testemunho, né? Com meus colegas. Eu fui morar em 88, fui morar com 4 católicos, né? E eu disse: Senhor, vai ser difícil, mas não vai ser impossível, porque depende de mim. E uma bela dia eu disse para eles: olha, se vocês estiverem comigo, vocês vão se dar bem, porque eu estou com Deus. Está com Deus, está com tudo. E essa frase foi importante, porque quando eles começavam a fazer coisas que os católicos fazem, eu lembrava a eles. E graças a Deus passei, né, fui para o INCOR. Para o INCOR, os irmãos já ouviram falar do Instituto do Coração, que é um hospital extremamente exigente, né? E tinha que fazer uma prova. Eu vou contar esse testemunho porque eu acho interessante ele fazer parte. E eu disse: meu Deus, o que eu vou estudar para fazer essa prova, já que eu já vi que é um hospital muito concorrido. E algo passou na minha mente: estude débito cardíaco. Não sei se tem alguém aqui da área de saúde que sabe o que é débito cardíaco. O pastor, tem aí um médico aí, pronto. Então eu decorei, aprendi e decorei o que era débito cardíaco, assim umas 40 linhas mais ou menos, né? Todo o princípio do débito cardíaco. Quando o senhor lá me entregou a prova, a primeira pergunta: o que é débito cardíaco? Eu vi confirmação de Deus que eu estava no lugar certo e que Deus estava abrindo as portas. E ali consegui entrar, fiquei um ano. E quando terminou tudo, eu voltei para a minha cidade, que era uma exigência do meu pai. Meu pai é um homem estilo coronel, né? Nós somos uma família de 11 filhos, né? Todos são vivos. Meu pai morreu faz 22 anos num acidente de carro, mas nós fomos criados como estilo coronel. E quem sabe como é o estilo coronel? O coronel não fala, ele gesticula, né? Ele faz assim, ó, pronto, você já entendeu tudo. Entendeu? O próximo passo é o cinturão, entendeu? Então, mas eu dou graças a Deus, porque nós fomos disciplinados da forma que ele achava que estava correta, e nós não os decepcionamos. E hoje a gente vê, né, os ensinos que tem que modificaram muito, mas realmente Deus me deu a vitória nessa área, e eu consegui, sobrevivi e cheguei na minha cidade como médico crente, não tinha nenhum, mais um impacto, porque fui trabalhar num hospital onde o dono do hospital era um padre, né? E aí você vê, a gente vai, né, enfrentando a dificuldade, os colegas todos católicos, mas tinha que levar a mensagem. E eu comecei a me envolver na igreja presbiteriana de Pombal, né? E passei 2 anos nessa cidade. Quando meu pai faleceu, eu fui convidado para trabalhar numa UTI em Patos. E em 95, né, eu comecei a praticamente começar a trabalhar em Patos e aí me envolver. O pastor Salvador Pereira, que é o primeiro pastor que me pastoreou lá em Patos em 1996, 97, 98. Quando ele teve um infarto, aí foi fazer seu tratamento, se afastou do ministério um pouco, depois voltou. E lá eu comecei a me envolver com a igreja, né? E percebi claramente que não é fácil lidar com muita gente, não é fácil lidar com pessoas de cabeça diferente, mas Deus ia nos dando orientação. E a igreja presbiteriana, ela zela muito pelos seus membros, pelo conselho, pelo pastor, né? A gente conhece a doutrina da igreja, a gente sabe do zelo que a igreja tem. Eu estava conversando ontem com o pastor, hoje pela manhã, com o pastor Rafael, e dizia que nós somos um gigante adormecido. E é verdade, nossa igreja ela é muito grande. Se fôssemos usar tudo que nós tínhamos, nós seríamos uma igreja ainda de mais destaque no nosso país. Paulo está preocupado com a igreja que estava crescendo, e ele disse aqui no versículo 18: não fixar os nossos olhos nas coisas que nós vemos. Para isso eu criei um lema, eu sempre gosto de dizer: vamos fechar os olhos para você ver o que olha. Eu fechei meu olho aqui, meus olhos, eu não estou vendo nada. Então, se eu não estou vendo nada, é o que eu possuo.
que é que eu possuo? Basta fechar os seus olhos. Se você fechar os olhos, se você vê alguma coisa, é o que você possui. Se você não vê nada, é o que você tem. Então, enquanto eu estiver vivo, eu não possuo nada. O que eu possuo é aquilo que eu vou fazendo, como o próprio texto diz, ao passo que as coisas que não se vê, elas são eternas. Estou com 54 anos de vida. Aqui tem gente mais jovem do que eu e mais velho. Então, quando a gente vai envelhecendo e vê que fez ou que deixou de fazer, vou falar agora o nordestinês, que vai dando um rebuliço na nossa vida. Algo vai entrando em desespero daquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Eu investi em mim. Investi em mim na minha aposentadoria, no meu suporte pós 60 anos, 65 anos. Investi em bens, investi em poupança, investi em tudo que é lado, mas menos nas coisas de Deus. Estava eu numa reunião da Unicred, não sei se vocês conhecem, a Unicred hoje é chamada Sincred, e no meio da reunião ele prestou um relatório. A nossa empresa, o nosso banco cresceu 23%, estamos agora com um patrimônio, isso foi em 2005 mais ou menos, um patrimônio de 15 milhões de reais em dinheiro emprestado, e começou a falar, né? Aí lá no meio eu pedi a palavra. Muito bem, você falou muito bom, mas tem um investimento que os nossos colegas, a maioria eram médicos lá, precisam ficar alertas. Eu chamo de crescimento vertical, e vocês só falaram crescimento horizontal. Não tem como comparar o crescimento vertical com o horizontal. O horizontal é tudo aquilo que você vai na sua frente e vai vendo. Olha, meu carro é lindo, minha casa é boa, minha casa é de praia, meu não sei o que lá, não sei o que você vai. Esse é o crescimento que a gente está mais preocupado, né? A formação, dar o suporte para a família. Às vezes nós esquecemos do vertical, que é o mais importante. Deus, Ele nos chama essa atenção para a eternidade. Não desanimar. O que é não desanimar? É não ficar parado. Nós não podemos dar o luxo de ficar parado. O campo é muito grande, entendeu? A área de atuação da igreja é muito grande. Eu atendo cerca de 10 mil pessoas por ano no meu consultório. Todas as pessoas que vão lá, elas saem com uma mensagem. Mesmo que seja Deus te abençoe, mas eu considero uma mensagem. Ao entrar, ela vê uma mensagem da palavra. Se ela é fumante, recebe uma mensagem sobre o fumo. Se ela tem algum outro vício, recebe uma mensagem. Todos os dias eu atendo pessoas com infarto de miocárdio, vítimas de infarto de miocárdio inconsequente ao cigarro, à bebida. E essas pessoas, elas recebem a palavra médica, né, de tratamento, e ao mesmo tempo a palavra de Deus. No meio das famílias hoje, a depressão e a ansiedade tem dizimado as pessoas, tem desanimado, tem deixado as pessoas sem rumo e sem orientação. E até mesmo no nosso meio evangélico, né? As igrejas estão lotadas de pessoas ansiosas, depressivas. Eu digo isso não porque alguém me disse, mas eu convivo dentro da minha igreja, converso com pessoas, e as pessoas, ao falarem as coisas, a gente percebe claramente que as pessoas estão depressivas, igual a Davi. Pessoas estão desanimadas, não têm vontade de atuar na obra do Senhor de qualquer forma, não vão ter vontade de ir à igreja, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de se envolver. Qualquer desafio que o pastor faz, aí ele começa a duvidar, começa a esfriar e a não se envolver. Não se esqueça, meus irmãos, nós estamos envelhecendo. Nós estamos ao passo próximo da volta de Jesus. O mundo está transformando, a mídia social está transformando o mundo. Os países estão cada vez mais complicando a questão do evangelho. Os países estão fechando as portas. O Brasil já se deixasse o
governo que estava em curso, Jacques Wagner mesmo disse, lá um baiano, que o erro do Brasil foi não ter implantado o comunismo. O erro do PT não ter implantado o comunismo no Brasil. Né? Agora a Venezuela está querendo implantar, já tem a ditadura, agora estão querendo implantar a rejeição da palavra, a rejeição do cristianismo. E isso tem sido problemas para nós, porque nós convivemos agora num país onde temos que pregar uma placa na nossa casa, no nosso comércio, né, sobre a discriminação. Nosso Estado criou uma lei, em qualquer ambiente tem que ter a placa para não discriminar a homofobia, o homossexual, nada, não pode discriminar, não pode ir preso. E aonde nós vamos chegar com isso? Isso são coisas que estão acontecendo como fruto dos finais dos tempos. E quando a gente se depara em situações que a gente precisa tomar uma posição, muitas vezes a gente esquece que Deus está no comando, Deus, Ele é soberano, mesmo nas nossas tribulações, Ele é soberano. Jesus não prometeu vida boa não, meus irmãos, Jesus prometeu o céu, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Então, o que nós temos para receber lá no céu são glórias incomparáveis, de valor eterno. Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é fiel. Deus nos trata pessoalmente, pessoa com pessoa. Depende da nossa disposição de ouvi-lo, depende da nossa disposição de estar atento à sua palavra. A vida da gente é cheia de desafios, e se nós não nos propormos a fazermos os nossos desafios, nós não vamos a lugar nenhum. Qual o desafio que você tem colocado no seu coração quanto à obra do Senhor? Eu pus o desafio de ajudar as pessoas, porque eu percebi, irmãos, quando foi em 2007, 2012, quanto mais eu me envolvia com o Senhor, mais o Senhor me abençoava, e eu considerava isso bênção de consequência. Isso é uma palavra bacana, consequência. O que é consequência? É todo o ato que você provoca que vai ter uma reação. A toda ação há uma reação. Então é a consequência. Se eu tomo aquele projeto que o pastor disse, vamos construir uma igreja, aí eu levanto as minhas mãos, pronto, meus irmãos, conte comigo. E aí o que acontece? Outro vai, também levanta a mão, outro diz, conte comigo. O projeto custa 100 mil reais, conte comigo. Quando comece o projeto, para a gente ver, como o próprio presidente do Supremo Conselho diz, né? Traga o projeto. E quando tem o projeto, tem a luz, tem a ideia, tem o desejo, né? E a gente vê nos lábios, né? Nos olhos, na face daquelas pessoas que são abençoadas. É muito lindo, a gente fica assim, maravilhado quando vê aquelas crianças alegres, aquele povo sendo alcançado. E qual é a nossa função? É ir, né? Nós pregamos que nós fazemos missões de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Você pode fazer das 3 formas do mesmo jeito. Você contribui, você pode ir, e orar é obrigação. Orar constantemente pela igreja, pelos desafios da igreja. Juiz de Fora tem 600, 700 mil habitantes, mas se você peneirar, tem talvez 50, 100 mil evangélicos, eu não sei assim. Patos tem 110 mil habitantes, se peneirar temos 7 mil evangélicos. Você está entendendo aí como é que está funcionando as coisas? O nosso país, nós temos, segundo as estatísticas, 15 a 20% de evangélicos, incluindo a Universal, incluindo outras religiões que a gente não considera. E
a minha preocupação é que a igreja caminhe, e nós não podemos caminhar sem reagir, e é reagindo que Deus vai nos abençoando. Deus abençoa, não espere, Deus está te vendo, Deus conhece o seu coração, entendeu? E quando um crente se converte, a última parte dele que se converte é o bolso. Converte tudo. Primeiro, se ele era fumante, ele para logo de fumar. Se ele bebia, para de beber. Ele vai se convertendo, né? A velha natureza dele, naquela briga interna, vai acontecendo. E quando chega no bolso, aí, sopa, vai devagar, Jesus. Entendeu? Aí o que acontece? O irmão começa a pôr dificuldade. E se ele escutar, eu estou dizendo isso com conhecimento de causa, se ele escutar uma palavra difícil vinda de algum membro, ou algum líder, algum pastor, aí ele já fica lá no banco com a cara irritada, entendeu? Já prendeu ali a mão, pronto, isso aí eu não me envolvo mais. Nós somos muito sensíveis na questão dízimo, oferta, generosidade. Estava conversando com o pastor Eudo, né? Disse, rapaz, Paulo escreveu 13 cartas e não falou na palavra dízimo. Não tem a palavra no Novo Testamento dízimo, tem para os judeus, mas para os gentios que não tinham o costume de dizimar, tinha generosidade. Foi o que eu entendi. Como eu sou gentil, eu tenho que ser generoso. E o que é ser generoso? É ir além dos dízimos e das ofertas. Isso é generosidade. É dar aquilo que você está amarrado. Rapaz, eu preciso abrir mais a minha mão, eu preciso envolver mais, eu preciso me soltar mais, ter mais um coração aberto, né? E quando você vê, né, eu vivo numa região pobre, a região de Patos é uma região muito pobre, mas Deus me alcançou para ajudar e eu tomei esse desafio, né? Nós temos irmãos que passam fome na igreja, não na essência da palavra, passam necessidade. Fome é uma palavra mais difícil. E aí precisa que né, as pessoas cheguem na casa dele e vejam a dificuldade, né? E a gente tem um missionário lá que ele é muito visitador, e ele me presta relatório. Eu digo, Antônio, e como é que está a família de fulano? Meu irmão, lá não tem comida. Agora você imagine, a comida é para matar a fome, mas falta o bujão para fazer a comida, falta a água, falta a energia para pagar, falta as necessidades básicas. E a igreja, ela precisa chegar aí, precisa fazer a sua parte social. Eu acredito que nenhuma oração sozinha não resolve na exatidão aquilo que a pessoa está precisando. A oração, ela tem que vir junto com a ação. A própria palavra já diz, né? Oração. Se você tirar o O, fica ração, que é alimento. Se você tirar o R, fica ação, que é o agir. Então a oração, ela tem esse poder de você dizer, Senhor, abençoa essa família. Está aqui, meu irmão, o dinheiro da feira. Pronto. É assim que funciona. A oração com ação. A igreja está com um problema, o ministério está com problema, você vai orar, sempre. A oração é a base de tudo. Jesus, quando ele no seu ministério, 3 anos, ele orou muito, mas ele fez muita ação, muito social. Ele fez social que eu nem consigo fazer. A mulher tocou nele e ficou curada de um câncer de útero, do seu sangramento. Zaqueu subiu na árvore e foi transformado. Pessoas que passavam por ele foram transformadas, porque Jesus era um homem de ação e ele quis ensinar isso para os seus discípulos. Mandou eles pregarem. Quando eles chegaram lá, eles pregaram e voltaram maravilhados. Jesus disse, isso aí não é nada, importante mesmo é que seu nome está no céu. E quando o nome nosso está, nós vamos lembrar daquele salmo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. O Senhor tem nos dado tantas coisas, irmãos. Se a gente for olhar a nossa história, cada uma história de vocês, Deus tem dado
Aí você pode dizer, mas eu não tenho nada. Tem saúde, meus irmãos. Olha, eu digo na igreja assim, vamos fazer isso? Vamos. Quem pode doar tanto? Ninguém. Quem pode doar os seus músculos? Não tem nada, tem, mas você tem músculo, tem força. Pronto, vai lá para a parte mais difícil, entendeu? Que é a parte do músculo, dá se envolver. A gente estava ajeitando a segunda igreja e derramaram lá 12 caçambas de pó de brita, né? Aí eu disse, olha, eu já paguei as caçambas, agora eu vou ajudar, eu vou ficar só na orientação. Vocês agora vão para o pesado, vocês não quiserem ajudar, vou pegar. E os irmãos, com amor, nós ajudamos, botamos umas 12 caçambas para dentro para fazer um piso lá. Então, ela tem essa coisa boa, né? E você fica assim, maravilhado quando termina. Eu criei um costume lá na primeira, eu estava na segunda, fui para a primeira, e todo fim do ano, chegar à noite de culto do ano, eu fazia uma espécie de um relatório. Meus irmãos, quem leu aqui a Bíblia o ano todinho? A Bíblia todinho durante o ano? Aí um levantava, dois levantavam. E aí eu comecei, se eu vou começar a valorizar essas pessoas. Um dia eu comprei uma televisão de 40 polegadas assim, de LED, e perguntei, cheguei de surpresa na igreja e perguntei, quem leu a Bíblia todinha aqui durante o ano de 2010? 3 pessoas leram a Bíblia. Pronto, me dá o nome de vocês. Ali, ó, tá vendo aquela televisão, quem ganhar vai ser o sorteio. Aí tive que sortear, só tinha uma televisão. Aí, e no próximo ano, irmãos, eu vou comprar um notebook para quem. Aí começou, e veio 8 pessoas lendo a Bíblia. E começou aos irmãos a acordar a leitura da Bíblia. Esse ano, agora em dezembro, eu fui, rapaz, eu me lembrei. Aí eu comprei 2 livros, um de Billy Graham, né, que é muito bom, inclusive, né? Você está preparado? Não sei se vocês conhecem esse livro. Eu tive a oportunidade de ler, muito bom, né? Nosso querido Billy Graham, que está hoje na glória, e o livro muito bom. E aí eu comprei 2 livros e pus um envelope com R$1.000 dentro. Aí fui lá para frente, cheguei, irmãos, chegou dezembro, fim de dezembro, eu gostaria de saber quem leu a Bíblia aqui. Aí uma pessoa fez assim, era minha sogra. Minha sogra tinha lido a Bíblia, né? Mas ficou lá toda encabuladinha. Muito bem, dona Lenilda dela, muito bem, está aqui um livro de presente. E não disse a ela que tinha um dinheiro dentro. Ela foi para casa, guardou o livro, a senhora olhou o que tinha dentro do envelope. Aí quando eu saí, terminou o culto, aí uma irmã disse, olha, irmãs, eu fiquei envergonhado, eu li todinho, mas eu não quis dizer que eu fiquei envergonhado, né? Tem isso também no meio evangélico, né? Os crentes envergonhados. Muitas vezes nós nos envergonhamos até de ajudar, porque às vezes achamos que é muito pouco e não queremos fazer, né? Para dizer, é tão pouco, mas fique atento, irmãos, com aquela oferta da viúva, preste atenção, era pouco, mas era tudo que ela tinha. Às vezes a gente se preocupa tanto com pouco, mas é tudo, e quando vem do coração, aí Deus abençoa ricamente. E aquela irmã recebeu o livro e agradeceu. Então assim, eu tenho tentado estimular, né? Eu sou presbítero da igreja, a gente acompanha os problemas da igreja, acompanha a igreja, e tenho tentado trazer essa palavra para os irmãos, né? De que nós não levamos nada daqui. A única coisa que você vai levar daqui são as invisíveis. O que é a coisa invisível? É tudo aquilo que você fizer de bom para Deus e para com o próximo. Como o próprio Jesus disse, o homem perguntou, mas Senhor, o que foi que eu fiz para merecer os céus? Eu estive com fome e me deste de comer, fizeste aos pequeninos, não é assim? Então essas coisas que, se você pegar e der uma esmola a uma pessoa que for passando, mesmo que pouco, você fez um ato de fé, um ato eterno. Um copo d'água, como a própria palavra diz, é um ato eterno. Toda generosidade que você fizer são atos eternos. Por quê? Porque você desprendeu. O que é desprender? Já está dizendo, né? É dar. Solte. Seja mão aberta. Seja grato a Deus pelo que você tem e doe. Né? Doe. Deus tem me abençoado, irmãos, não só por isso, mas porque Deus me escolheu assim como escolheu você. E quando Deus escolhe, Ele vai trabalhar na nossa vida. Eu vejo aqui muitos jovens, né? E eu já passei por isso, estou com 54 anos já, a caminho de me aposentar, entendeu?
né? Esse ano eu estou fazendo 30 anos de médico já vi muita coisa na minha vida. Trabalhei 20 anos no UTI, lá em Patos, né? Evangelizei muita gente nesse tempo, e pela oportunidade que Deus nos dá como profissional de saúde, né? E às vezes eu ficava preocupado, pastor. Uma vez eu estava eu faço o ecocardiograma, e eu estava fazendo um ecocardiograma de um senhor com uma doença grave. Quando eu encostei o aparelho, isso aqui só tem no máximo 6 meses de vida. Como é que a gente sabe? É simples, o eco, ele mede uma coisa chamada fração de ejeção, só para vocês entenderem o que é. O normal é acima de 58%. O do senhor lá estava 31%. Então o coração não batia, ele apanhava, como a gente diz no meio do médico, entendeu? Ele não batia, ele era sofrido. Aí, eu fazendo o exame dele, vou falar de Jesus para esse caboclo. Aí eu disse assim, rapaz, como é que se eu disser qualquer palavra aqui, pronto, ele vai dizer, estou lascado. Aí, pronto, aí foi o que aconteceu. Eu disse, o senhor já foi em alguma igreja de crente? Mudei, né? Procure uma igreja, né? Procure a palavra. Aí ele olhou assim, eu estou perto de morrer, né, doutor? Disse, que é isso, rapaz? Não é nada disso não, é porque eu sou evangélico e gosto de dizer para as pessoas procurar uma igreja evangélica. Outra vez, aconteceu, um paciente também na mesma situação. Eu terminou o exame, eu cheguei à sua família, né, sua esposa, e disse, olha, seu esposo não tem muito tempo de vida. Porque o exame dá uma segurança muito grande para a gente nesse sentido, né? Nós vivemos numa região que tem muita doença de Chagas, né? Vocês já devem ter ouvido falar. A miocardiopatia de Chagas, ela é agressiva, ela encurta a vida em 20 anos de uma pessoa. Se ela for morrer com 60, ela morre com 40, e aí você vai calculando o resto. E o que acontece? Aí eu disse para ele, olha, ele infelizmente não tem muito tempo de vida agora, não precisa dizer a ele, deixe ele viver a sua vida. Aí no caminho, uma cidadezinha perto chamada de Paulista, contaram a ele, quando ele desceu do carro ele morreu. Você acredita? Não sei se foi coincidência ou se foi um choque da notícia, né? Então assim, eu trabalho com muito doente grave, e eu dou graças a Deus que são doentes que eu tenho a oportunidade de evangelizar. Dar um folheto, eu criei lá no meu consultório, para o fumante. O cara chega infartado, né, com a carteira de cigarro no bolso, você vê como é as coisas. Aí eu disse, seu Antônio, seu fulano, o senhor está infartado, né? E olhando para o cigarro dele, disse, o senhor fuma? Rapaz, eu acho que foi o cigarro que fez isso. Não quer parar de fumar não? Aí ele para assim, eu disse, me dê aí sua carteira. Eu tenho um bolo de carteira assim num cantinho lá, né? Aí toma a carteira dele, aí vou lá e entrego uma Bíblia a ele. Pronto, um presente para você. Agora é você e Deus, que a minha parte termina aqui. Quando você passar a porta da clínica, eu não vou mais seguir você, não conheço mais você, o que você vai fazer. Então a palavra de Deus vai te dar o suporte para você vencer essa tentação de voltar a fumar. É muito difícil. Outro dia, um senhor de 40 anos tinha infartado por causa do cigarro, e eu expliquei a ele tudo direitinho. Aí um belo dia eu estava no centro da cidade e eu encontrei ele lá na frente fumando. Quando ele me viu, aí ele fez assim, ó, botou o cigarro e fez assim, né? Disse, e aí doutor, tudo bem, pode fumar, rapaz, não tem problema não, você não está estragando minha vida, a minha saúde, você está estragando a sua saúde. Disse, rapaz, eu era 20 por dia, eu já estou em 6, estou diminuindo, vai chegar lá. Entendeu? Então assim, nós temos oportunidades imensas de falar do amor de Deus, né? E essas oportunidades, né, elas são diárias. Toda pessoa que, né, você encontra na sua frente é uma oportunidade de você falar do amor de Deus. E quando você fala do amor de Deus, é computado aqui em 2 Coríntios 18 como invisível. Eu estava no cabeleireiro, aí entrou uma senhora, disse, você é o doutor Edson, a minha mãe ouviu uma palavra sua, deu até vontade de rir, não tem depois, né? Ouviu uma palavra sua, aceitou a Jesus, 15 dias morreu. Que foi que eu fiz de errado aí? Na realidade, ela ouviu a palavra no consultório, foi embora, por causa da doença ela faleceu, mas antes de morrer, ela aceitou a Jesus.
é a nossa parte, é plantar a semente. Nós estamos ligados ao que? A videira verdadeira. O que é que a videira produz? Uva. Você já abriu uma uva para ver o que é que tem dentro? 3 sementes, 4 sementes. Você sabe o que é que significa? São 4 vidas que você tem que alcançar durante a sua vida, mínimo. O pastor Eloy deve ter aí já muitas sementes, né? Conseguida. Mas isso serve para todos nós, meus irmãos. A função dele é muito parecida com a nossa. O ir dele é igual ao nosso. Não tem diferença. A diferença é que ele cuida da gente. E Deus cuida dele. E Deus cuida de nós. Deus dá a palavra a ele para ele nos dar a palavra. E a palavra que nós recebemos dele, nós passamos para outras pessoas. E essa palavra é o invisível que a gente não consegue enxergar. Deus vai abençoando. Uma vez eu atendi um senhor de uma cidade vizinha, fez um ecocardiograma, pastor pentecostal, você imagina? Aleluia! Era só grito, né? Pastor pentecostal. E aí, eu disse para ele, seu Antônio, o nome dele é seu Antônio, o senhor está com um problema grave no coração. Disse na cara dele, sério mesmo, pastor, eu vou encaminhar o senhor para a aposentadoria. Fiz o atestado direitinho, ele foi embora. Depois de 2 anos, ele conseguiu se aposentar, o INSS deu caso favorável a ele. Depois de 2 anos, 3 anos, ele chegou lá no consultório para fazer uma reavaliação. Todo desconfiado. E aí, senhor Antônio, eu estou muito bem, não precisa mais se aposentar. Não, peraí, não mexa nisso mais não, entendeu? Eu vim aqui repetir o exame para saber o que eu estava, porque Deus me deu uma palavra, eu quero saber se é verdade. Quando eu encostei o aparelho, o coração do homem novinho. A fração de ejeção, que era aquela de 32, foi para 60. Normalizou. O coração estava inchado, não estava mais. O seu Antônio foi que houve, meu irmão, vou contar para você. Há uns 30 dias atrás, 2 meses, eu estava dormindo e chegava um anjo com algo vermelho na mão, bem vermelhinho, batendo, e disse aqui, Deus está te dando de novo o teu coração. E eu vou contar esse testemunho na igreja, que Deus fez na minha vida. Deus deu um novo coração, ele estava com 62 anos, criador da palavra, e Deus deu essa vitória. Deus nos usa, irmãos, às vezes a gente vai descobrir lá na frente que Deus usou. No nosso trabalho, né? Na escola. E essas coisas que nós fazemos para o reino, elas são invisíveis, você não consegue ver resultado. Vai ver lá na frente. Essa estrutura que está toda aqui, quando eu cheguei fiquei maravilhado. Tem uma história de irmãos que construíram isso. Eles foram embora, uns foram para outra cidade, outros estão com Deus, com Jesus, e outros estão aqui no meio de vocês. Mas são pessoas que fizeram isso e que Deus já registrou no seu galardão invisível. E essa palavra galardão, assim, é pouco falada no meio evangélico, porque dá-se um certo orgulho, né, no crente, mas é a realidade. Paulo chamava a atenção, e está chamando a atenção aos coríntios, que isso nada mais é do que galardão, é aquilo que você faz para Deus, sem se preocupar. Consequência, irmãos. A nossa vida ela é cheia de consequências. Se você é hipertenso comissal, vai ter um AVC, não tem para onde correr. Se você é diabético e come açúcar, vai perder uma perna um dia, não tem para onde correr, porque é consequência. Será que Daniel se desesperou quando aqueles sábatas disseram que eles estavam desobedecendo ao rei Dario Artaxerxes, ao rei? Será que ele desesperou-se? Não, ele continuou, mas foi para a cova do leão com fé. Quando o rei chegou lá e disse, Daniel, o seu Deus o livrou, isso livrou, ele fechou a boca do leão. Deus nos livra, meus irmãos, todo dia a gente não percebe. Nós temos que ser gratos a Deus, porque Deus está dentro do Salmo 139 nos avisando. Deus está dentro do Salmo 139 sondando os nossos corações, as nossas intenções, os nossos desejos.
Às vezes a gente tem um desejo de ajudar tão grande, mas aí há empecilho, ou por ordem da família, por ordem de um parente, por ordem de um amigo, alguém aconselha: rapaz, não mexa com isso não se envolva com isso não, vai cuidar da sua vida. E uma vez, a segunda igreja que passou aí, estava precisando comprar um terreno atrás da igreja, veja só, meu irmão. E o missionário, o pastor Rivaldo estava lá, disse: rapaz, o homem está vendendo barato e a gente vai perder essa oportunidade. Está comprado, pastor. Missionário, ele não era nem pastor. Está comprado, era R$2.000 nessa época, está comprado. Aí comprou. Quando eu cheguei para o pastor, ele disse: mas rapaz, tu fez isso, aquela igreja não merece isso não. Eu disse: não acredito que ele está dizendo isso não. Ele foi contra, deu uma de sambalate, e tem muito sambalate dentro da igreja, irmãos, infelizmente, no Brasil, tem muito sambalate, pessoas que não têm a visão de somar. Dentro dos nossos ministérios, o ministério da música, nós sabemos que a música é a porta de entrada da mensagem da salvação. Antes da palavra nós cantamos muitos hinos e Deus vai preparando. E o diabo, os irmãos sabem da história, o anjo de luz, que era o detentor do louvor dos céus, né? Era quem administrava os louvores do céu. E a gente vê o quanto o inimigo fica com raiva com o louvor. Às vezes algo acontece dentro do louvor e um dos membros do louvor não concorda. Eu já vivenciei muita coisa dentro do louvor e eu vejo que é o inimigo querendo atrapalhar a obra. 24 horas, a gente acorda, já o inimigo querendo atrapalhar. Para você ter uma ideia, meus irmãos, durante as 24 horas, nós pensamos 20 mil, temos 20 mil pensamentos. 20 mil pensamentos em média. Esses pensamentos, eles vão sendo armazenados em nossa mente em dois lugares: na consciência e na subconsciência. Na consciência é aquela coisa imediata que você está vendo. Na subconsciência você vai ser lembrado, né? Quem nunca passou por isso? Eu já passei aqui uma vez. Por quê? Porque a sua mente foi lá na subconsciência e pegou a imagem e colocou. Então, quando nós estamos orando, nós temos que pedir a Deus que tire daquelas coisas que ficam guardadas na subconsciência, que a gente às vezes nem está se lembrando, mas que o inimigo pôs lá como pedra de tropeço, né? Um exemplo, uma pessoa que está lutando contra o álcool. Lutando contra o álcool, e é o que acontece, né? Vem aquele desejo ardente, ele fica na luta e não vai beber. Aí, se encontrar um colega que bebe, pronto, aí ele afrouxa e pronto, e vai beber. Então há uma luta dentro do nosso corpo, né? 24 horas, né? Luta essa, que é a luta da velha natureza com a nova natureza, 24 horas, quando tiver, pastor, pertinho aí, pode me falar. É uma luta assim tremenda. Essa luta é em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Quando eu disse assim, feche os seus olhos, quando a gente fecha os olhos, talvez 90% dos pecados desaparecem. Porque eu considero, dos 5 sentidos do nosso corpo, como médico, eu considero a visão o principal deles. A visão nos faz gerar no nosso coração as coisas. A visão faz a gente errar, a visão faz a gente pecar. Foi feita uma estatística nos Estados Unidos que o pecado no nosso coração, ele tem 5 segundos para ser gerado. O que é isso? Você vê a coisa, né? O ladrão, por exemplo, ele vê, aí ele tem 5 segundos para dizer se vai roubar aquele negócio ou não. Se ele ultrapassar os 5 segundos e crer que vai, botou como alvo, acabou-se, gerou o pecado. Eu estou dando o pecado do roubo, mas outros pecados que aparecem aí. Por exemplo, né, o adultério, né? O adultério começa na mente, vai para o coração e gera, como Jesus falou. Mas no nosso meio, por exemplo, quando acontece isso e que você tem situações que pode cair nessa armadilha do inimigo, é a questão de você dar seguimento a algo que está sendo gerado. O pecado, ele é gerado, né? Por isso que Jesus disse, né? Não deixeis cair em tentação, porque é gerado na tentação e consumado na nossa soberba. Adão e Eva erraram porque eles foram soberbos,
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba de ser o que eles não poderiam ser. Então, meus irmãos, quando Paulo fala isso, ele fala no sentido eterno, e a gente não consegue enxergar o dia de amanhã, porque nós conseguimos fé muitas vezes só naquilo que a gente está palpando. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, é seu enquanto você estiver vivo. Cuide bem, trate bem, porque vai vir uma geração para cuidar no seu lugar. Pode ser seu filho, pode ser um parente da sua família, mas aquilo ali é palpável, não é eterno. O que é eterno é o que você faz para Deus, é que você se desprende, é que você se converte. A gente tem que se converter de muitas coisas, e a generosidade é algo assim, que quando você começa, você se sente tão bem, que você não quer mais parar. É uma coisa assim contínua, né? E a gente sabe que a gente não sabe tudo, mas as informações vão chegando. Alguém diz: rapaz, na casa de fulano está acontecendo isso, na casa de ciclano está acontecendo isso. Aconteceu isso com o irmão, uma vez deu uma chuva na minha cidade tão grande, que levou a casa do irmão todinha, os troços. Ele chega lá, ele desesperado, chorando, a esposa dele com a mão na cabeça. Meu Deus, ele disse: Marquinhos, não se preocupe, nós vamos organizar tudo de novo, Deus vai te dar tudo de novo. Evidentemente que não foi só eu, foi um monte de gente, a igreja toda o ajudou. E é isso que a igreja quer dos membros. A igreja quer que todos olhem para todos e perguntem: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Diga-me que eu posso te ajudar. Que palavra boa, irmãos, é me dar a paz do Senhor, talvez, porque a paz do Senhor, ela está presente na sua vida, mas quando você está fazendo isso, ela tem um poder espiritual de envolvimento muito grande, e Deus abençoa. Não espere a consequência, haja. Quanto mais você agir, mais Deus vai te abençoar. Malaquias 3 foi um versículo, um capítulo escrito para os sacerdotes, e foi estendido para toda a igreja. Roubará o homem a Deus? Foi dito para os sacerdotes daquela época, estava tudo atrapalhado, no dízimo, no sacrifício, estavam colocando animais doentes, enfermos, aleijados, e Deus estava condenando aquele povo por isso. Não era só na questão financeira, não, era a questão financeira, a questão de culto, a questão de relacionamento, adultério, eram muitas questões. Quando ele chegou na questão dinheiro: roubará o homem a Deus, vós rouba. Aí Deus propositalmente, por amor à sua igreja, por amor aos judeus, por amor àquele povo, diz: seja honesto, que eu vou abrir a janela do céu. É o único lugar que tem janela escrito na Bíblia, né? Que diz: quando Deus abre a janela do céu, muda muita coisa. Chove torrencialmente, planta nasce, nós colhemos, o gado come, nós comemos a carne, o animal. Então a abundância vem, irmãos. Faça um teste, teste a Deus. Eu já fiz esse teste e não me arrependo um segundo. Para finalizar, vou contar só esse testemunho desse desafio, né? Eu talvez já tenha até falado para o pastor Eudo, né? Minha esposa, a gente morava numa rua lá que tinha um prédio, um edifício muito bonito, de 13 andares, cada andar um apartamento, 300 metros de área. E aí ela disse: um dia eu vim morar aí. Aí eu disse: está certo, eu não vou dizer porque eu não sei o dia de amanhã. E eu disse a Deus: Senhor, estou na tua obra para te envolver. Agora minha esposa pediu aquele apartamento lá, vamos trabalhar para isso. E aí eu coloquei um desafio no meu coração de construir uma igreja. Gastei 100 mil reais nessa igreja, e quando terminou,
o dono do apartamento está para vender, é R$1 milhão. Senhor, resolva esse problema aí. E as portas se abriram, não sei como. Houve lá, o dono do apartamento dividiu, fizemos um rolo, um monte de troço, de coisa, foi quase galinha no meio da história. Mas eu consegui comprar um apartamento. Eu perguntei, Senhor, muito obrigado, porque o pouco que eu fiz, o muito Ele me deu. O pouco que você faz, o muito Ele te dá. Mas eu não tenho nenhuma casa. Mas Deus vai te dar a saúde, Deus vai te dar a bênção de estar na sua presença, Deus vai te dar livramento. Quantos livramentos nós não temos, irmãos? Imagine, nós chegamos do Rio de Janeiro ontem, pense num grande livramento, né? Passar na linha vermelha, coisa do céu, bênção de Deus. Isso é muito bom, meus irmãos, quando você faz com amor. Deus vai abençoando, Deus abençoa. Quanto mais você se envolve, mais você vai ter resultado. Faça o teste, não digo nada, faça o teste. O teste é você colocar na sua mente as coisas invisíveis. Lembre-se, as visíveis são temporárias. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então o que eu tenho não é meu, não é verdade? Vai ficar, como diz o pastor lá de São Paulo, o pastor da Assembleia, vai ficar para confusão, entendeu? Vai ficar para os filhos, para a herança. Então a gente tem que viver o momento que nós estamos vivendo, e nós temos que ter a consciência de que Deus não nos abandonará. Deus não nos abandonará. Você é estudante? Invista nos seus estudos, aprenda, cresça, Deus vai te abençoar. Acorde cedo, coma os livros, leia muito. Eu sempre gosto de dizer, pastor, que lá na nossa região, não sei aqui, nós estamos vivendo uma geração perdida, a geração do WhatsApp, do Facebook, né? Nós estamos vivendo essa geração do WhatsApp, do Facebook, e essa geração, ela está enraizada no celular. Não dá tempo nem sair da escola, o cara já liga o celular para ver quantas mensagens tem da rede social, e anda com o celular para tudo que é lado, e estão sendo até atropelados pelo celular, em virtude andando na rua com o celular. Então essa geração, ela precisa acordar para Deus, se envolver na obra do Senhor, estar constantemente atento, porque nós cantamos tanto aqui, meus irmãos. Olhe, às vezes a gente canta tanta coisa que não devia cantar. Não devíamos cantar, mas a gente canta porque os louvores são muito bonitos, mas a gente precisa viver os louvores, precisa viver aquilo que a gente está. É fácil? Não é fácil. Nesses meus 36 anos de presbiteriano, eu já briguei muito comigo mesmo, em lutas, né? Luta dentro da minha família, porque o inimigo quer destruir a família. Nós sabemos que a família é o princípio que Deus criou, né? Depois dos céus e a terra, Deus criou a família. O diabo quer destruir a família, quer destruir casamento, quer destruir namoro, quer destruir noivado, quer destruir tudo. Ele não suporta aquilo que Deus faz. Ele não suporta, ele quer destruir. E quando a gente olha Deus dizendo para a gente não nos desanimarmos, é dizermos que temos que estar atento, né? Mesmo que a gente esteja desgastado, depressivo, doente, né? Com dificuldade. Às vezes eu pergunto para o meu paciente: tudo na paz? Está não. Eu digo, não, meu filho, não confunda a sua paz com a sua doença. Você está doente, mas está com paz. A paz é algo sublime na vida de um crente. Se o crente não está em paz, ele não consegue tomar decisões. Quem faz o crente tomar decisão na sua vida, do que ele quer ser, do seu relacionamento com seus pais, da sua amizade com os não crentes, que é um problema, da sua amizade com o mundo, que a gente tem que ter, não digo amizade o que o mundo faz, mas né, nós temos que ter o cuidado, né? Eu gosto sempre de dizer assim: o que depender de mim, eu preciso ter paz com aquele que não conhece a Jesus. O que depender de mim. Eu fui para São Paulo para um congresso e meu amigo médico,
é ímpio. Ele sentou lá para comermos, ele disse: 2 cervejas, espera lá, só uma. Você me conhece, eu não bebo, eu sou crente. Rapaz, me desculpe. Um guaraná, pronto. Então assim, nós temos que conviver com essas pessoas, mas nós temos que dizer quem nós somos. Estou numa roda de médico, são 3 coisas que se conversam: poder, dinheiro e prostituição. E aí eles ficam com raiva de mim, porque eu disse: olha, isso está errado, você não pode ter só essa visão, respeite sua esposa, respeite sua família. Aí ficam com raiva, né? E está certo, tem que ficar com raiva de mim mesmo, porque ele não é convertido. Eu estou dizendo aquilo claro para que Deus o alcance e que ele enxergue a verdade. Amém, irmãos? Esse versículo que diz sobre a invisibilidade das coisas eternas é que nos faz a gente crer que Deus está dizendo: olha, meu filho, tu não vai levar nada para o céu, viu? Você só vai levar aquelas coisas que são invisíveis. O copo d'água que você deu, a ajuda que você deu lá àquela família, como estava lá em Mateus, meu jeito. Então eu senti de Deus que eu tinha que ajudar a igreja, como a própria palavra diz, aos da fé. E quando o pastor, né, nós cremos que o pastor é a boca de Deus, amém? O pastor não é a boca de Deus falando para nós? Estão tudo animados, é a boca de Deus. Quando o pastor cria um desafio, às vezes ouvi uma história de um pastor, né, disse: irmãos, vamos comprar um terreno vizinho à igreja, não temos nada aqui, mas o dinheiro está tudo no bolso de vocês. Então, né, o pastor criou aquele desafio. Aí o irmão falou: onde é que está o dinheiro? Está no bolso de vocês. O dinheiro não é para mim. O pastor Arival Casimiro, que alguém conhece aqui, Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele está com um desafio, irmãos, olha, pensa que eu quase desmaiei. Quer comprar um galpão de 25 milhões de reais. Sabe quanto é que ele tem em caixa para comprar esse galpão? 1 milhão de reais. A entrada são 10 milhões de reais. E ele disse: eu não tenho dinheiro, está tudo na mão de vocês aí. Inclusive esse povo está me escutando na internet, né? Que o culto era pela internet. E assim, irmãos, o pastor é a boca de Deus, é ele que diz: diga lá ao povo que faça isso, diga ao povo que haja. Moisés, diga ao povo que marche. Josué, diga ao povo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus pela voz do pastor. Se o pastor colocou no coração o desafio, é porque Deus disse para ele. Mas se você sentiu o desejo também de ser generoso, não espere pelo pastor, que talvez o pastor nem tenha falado tudo com ele, deixou um pouquinho para você, né? Amém, irmãos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Nós estamos lá em Patos, na primeira igreja presbiteriana. Lá temos 2 igrejas presbiterianas, tem essas congregações que vocês irmãos viram. Vai ter agora em abril para maio a 3ª igreja presbiteriana. E lá em Desterro existe um desafio grande de crescimento. Irmãos, pense num povo idólatra, de difícil acesso. E a igreja presbiteriana, ela vai acessar, mas por várias formas. Uma delas é pregando a palavra, abrindo trabalho, falando do amor de Deus e chegando junto. Você sabe o que é chegar junto, irmão? Sabe o que é? É um trabalho social, como a igreja faz. Vamos medir a pressão do povo, vamos cortar o cabelo do povo, vamos fazer uma peça teatral, vamos falar de várias formas. Isso é chegar junto. E a mensagem, ela entra pelo Espírito Santo, não é pelo que nós fazemos. Nós somos agentes, nós somos os mensageiros da palavra.